nosso documentário, primeiro vamos esclarecer alguns conceitos. Na geografia urbana, o conceito de centro e periferia urbana se difere em alguns aspectos. O centro costuma reunir as principais atividades econômicas e possui uma infraestrutura mais desenvolvida. Já a periferia urbana se difere em alguns aspectos de característica e dinâmica. O centro possui maior concentração das atividades econômicas da cidade, concentração dos serviços públicos e privados e uma infraestrutura mais desenvolvida. Já a periferia concentra a maior área de residências, com infraestrutura menos desenvolvida e mais afastada da cidade. E como esses dois conceitos se relacionam? Eles têm uma relação de dependência e desigualdade. Dependência por quê? Os moradores da periferia dependem do centro para trabalhar, realizar serviços de, por exemplo, saúde, banco. E desigualdade por quê? A infraestrutura do centro costuma ser mais desenvolvida do que a da periferia urbana. E agora, para concretizar esses conceitos, vamos entender como eles se aplicam na nossa cidade de Teresina. Quando eu cheguei aqui, a rua era 24 de fevereiro. Depois, de uma certa época, mudaram para Magalhães Filho. Quando eu cheguei aqui em 1965, que essa rua não tinha calçamento, não tinha, a energia era muito fraca, não tinha água tratada e telefone também. Não tinha nada disso. Hoje não sei mais, eu não tenho quase morador aqui. A principal coisa é a segurança. Acontece muito assalto nessa região aqui. A maioria das pessoas não pode trazer nem um pacote da rua na mão que é sujeito a assalto. A minha família mesmo aconteceu. Assaltado a 2 quarteirões da minha casa. A criação de Teresina veio a partir da necessidade de inovação do estado do Piauí. Antes, a província tinha a capital em Oeiras, porém, para melhorar a comunicação com as outras regiões do estado, veio para Teresina, uma das primeiras capitais a serem planejadas. O início das instalações começou na Vila do Puti, perto do encontro do Rio Parnaíba e do Rio Puti. Porém, com a época de chuva, viram que a região inundava, forçando o governo a ter que mudar a localização para a nova Vila do Puti, localizada na Chapada do Curiço pelas grandes quantidades de raios e trovões durante a época de chuvas. Assim, em 1852, a nova Vila do Puti foi rebatizada com o nome Teresina, em homenagem a Teresa Cristina, esposa de Dom Pedro II. O projeto foi liderado por José Antônio de Saraiva e também pelo português Isidoro França. Juntos, eles construíram o projeto da cidade, formaram ele, imaginando como se fosse um tabuleiro de xadrez, com ruas largas e amplas, sempre retilíneas, buscando solucionar problemas como enchentes e a falta de integração com o Estado. A cidade foi planejada para ser bem arborizada e integrar tanto a cidade quanto a natureza. Procuraram ter um bom planejamento para evitar essas grandes enchentes. Mesmo com o plano piloto tendo foco em ruas largas e amplas, hoje em dia ocorrem inúmeros acidentes com muitas enchentes e desordem no trânsito. Assim, a desordem urbana acarreta inúmeros problemas para o centro de Teresina, sobrecarregando a infraestrutura e causando prejuízos na economia piauiense. As cidades, elas são caracterizadas notadamente pelo conjunto de atividades que nelas se desenvolvem. Os centros das cidades, sobretudo das urbes, eles são marcados originariamente pelo seu aspecto populacional, comercial ou industrial. E à medida que alguns dessas atividades vão deixando de ser praticadas ou executadas nessa geografia da cidade, nesses centros da cidade, é da natureza do processo das mudanças da cidade que essas identidades elas vão um pouco se alterando. Exemplo do centro comercial de Teresina. Se há um deslocamento dessas atividades comerciais para outros centros na periferia da cidade, nos bairros da cidade, é natural, né, do ponto de vista da perspectiva do desenvolvimento das cidades, que aquele espaço vá aos poucos perdendo essa identidade comercial. Hoje se articula um processo de buscar transformar, buscar modificar o centro da cidade de Teresina no seu aspecto habitacional, buscando revitalizar a cidade, visto que no processo das transformações que a cidade sofreu,
a atividade comercial se expandiu para outros pontos da cidade. E isso compromete a sobrevivência também do centro da cidade agora no seu aspecto comercial. Por isso, o esforço de produzir esse resgate no seu aspecto habitacional, que de outra forma também acabaria ajudando a fortalecer a manutenção de atividades que outrora foi responsável de forma longeva pela manutenção do papel ou dos papéis que o centro da cidade desempenhou. O caso do centro de Teresina, ele perde muito da sua identidade, ele perde muito das atividades que ali se desenvolviam, à medida que esse processo de modernização da cidade, né, confrontando com a tradição, confrontando com a preservação, estabelece em outras zonas da cidade algumas atividades. A exemplo do que ocorre na Zona Leste de Teresina. A Zona Leste de Teresina, aos poucos, foi expropriando o centro da cidade das atividades de prestação de serviços, muitas delas ligadas às atividades políticas e administrativas da estrutura dos três poderes, e isso ajudou a descaracterizar o centro da cidade. O passo seguinte seria as atividades comerciais, muito fortemente concentradas no centro, passaram a se fragmentar a partir da transferência de várias instituições comerciais, financeiras, né, ou do setor de prestação de serviços para a Zona Leste. A transição do século XX para o século XXI é marcada pelo fenômeno e pelo advento dos shoppings na cidade de Teresina. E esses shoppings teriam provocado esse deslocamento, teria provocado essa nova onda moderna, teria produzido um novo fenômeno da urbe Teresina, que concentraria na Zona Leste um status e uma condição de modernidade frente a um centro, né, que já se constituía aí em torno de quase 150 anos, 130, 150 anos, e isso contribuiu para que o centro conflitasse nesse aspecto de se manter vivo, se manter pulsante, né, se manter ativo. No centro da cidade de Teresina, temos diversas atividades econômicas, como o Shopping da Cidade, o Mercado Central São José, também conhecido como Mercado Velho, e o Centro de Artesanato Mestre Dezinho. Ele consiste no complexo de 25 lojas que concentram a melhor produção artística e artesanal do estado do Piauí. Como uma das principais atividades econômicas do centro de Teresina, temos o Shopping da Cidade, que se concentra no coração do centro e apresenta grande diversidade de produtos e serviços. O Shopping da Cidade movimenta a economia do centro, gera empregos e oferece ampla variedade de serviços para a população teresinense. O meu início, no meu emprego na Pintos, eu era menor aprendiz. Eu entrei em 62. Nesses anos todos, o comércio funcionava apenas lojas. Aí, com o passar do tempo, o comércio melhorou, o centro também teve uma melhora, desenvolveu. Eu até lembrei para a Helena que na época, quando eu era mais nova, ali na Praça Pedro II, tinha tipo assim um coreto, tinha um teatro de 4 de setembro e o Cine Rex. Então, os cavaleiros ficavam sentados e as damas dando volta na praça. Quem já não ouviu isso, né? Mas acontecia. E isso movimentava a noite e os finais de semana. Então, o centro sempre tinha programação. Programação. Agora, de uns tempos para cá, a gente sabe dizer, uma estabilidade do governo, com esses muitos impostos, então nós tivemos muitas e muitas lojas que foram à falência. E então, hoje em dia, nós notamos um centro que houve mais uma queda. Eu não quero que o centro volte o que era na minha época, né? Mas que o centro continuasse a ter aquele desenvolvimento e não vermos muitos empresários com suas empresas fechadas, porque não tem mais condição de seguir o comércio. Teresina foi uma cidade planejada com foco em ruas largas, arborização e transporte coletivo.
Mas o crescimento desordenado e a expansão periférica superou a capacidade da infraestrutura do transporte, que não conseguiu acompanhar o ritmo do crescimento urbano. A situação está em crise há mais de uma década e culminou em caos urbano e prejuízos econômicos, como na greve de 2011, onde os estudantes foram protestar na Avenida Frei Serafim e acabaram sendo oprimidos no seu protesto, na sua reivindicação. A pandemia da Covid-19 agravou ainda mais a situação da crise do transporte coletivo em Teresina, com a redução da frota, a queda dos números de passageiros, que popularizou os ligeirinhos, que eram transportes alternativos e irregulares, com a ausência de higiene e condições mínimas. O sistema passou por 8 greves muito precárias, afetando não somente os trabalhadores, mas também os necessitados do transporte coletivo em Teresina. A falta de manutenção, problemas estruturais e a ausência de soluções comprometem o futuro da mobilidade em Teresina, refletindo a desconexão entre o transporte público ideal e a realidade atual. A globalização mundial tem transformado as cidades brasileiras, moldando-as segundo os padrões do capitalismo financeiro, com foco no consumo de produtos a partir da tecnologia. Em Teresina, esse processo impulsionou o surgimento dos shoppings como resposta à demanda por centros modernos e também para passatempos de lazer. A chegada desses empreendimentos trouxe mudanças significativas no comércio, no consumo, a economia e na vida urbana, com a abertura de grandes marcas, criações de empregos e transformações nos espaços de lazer. Por outro lado, essa urbanização gerou efeitos negativos com o crescimento desordenado, a desvalorização do comércio tradicional e o desenvolvimento desigual dos centros. Com a expansão da cidade de Teresina, acabou aí que várias pessoas que residiam anteriormente no centro migrando para outras regiões da cidade, na Zona Leste, Zona Sul, Sudeste, e com isso a questão residencial acabou afetando um pouco a população do centro de Teresina. E por outro lado, o modelo econômico do comércio mudou principalmente depois da pandemia. Nós tivemos uma aceleração do uso das tecnologias e com essa aceleração do uso das tecnologias, nós acabamos que tendo as pessoas, o modelo de comércio mudou e as pessoas usam muito o comércio digital, em detrimento aí do comércio físico, presencial. Isso aí também afetou, de certo modo, o comércio no centro da cidade, que é um dos eixos principais da economia da região. E um terceiro ponto é que alguns órgãos públicos decidiram migrar para essas novas regiões da cidade. E com essas migrações dos órgãos públicos, acabou que essa economia do setor público migrando para essas regiões. O debate sobre a habitação no centro da cidade é um debate que não é apenas da Prefeitura de Teresina, é um debate que engloba aí vários atores, inclusive a sociedade como um todo. Está a Prefeitura, o governo do Estado, organizações não governamentais. O que eu posso falar para vocês é com relação à atuação da Prefeitura de Teresina. A Prefeitura de Teresina, o Dr. Silvio Mendes, no início aí do seu mandato, ele colocou aí como as prioridades a revitalização do centro da cidade. Então foi elaborado um planejamento estratégico com relação a isso, que contempla 5 eixos: habitação, requalificação do espaço público, segurança, ação social, cultura, esporte e lazer, e o 5º seria mobilidade. Sim, eu acredito que o centro ele não vai voltar a ser o que era antes, até pela mudança da sociedade. Então, a sociedade ela não é a mesma anteriormente, a questão do comércio. Então, talvez o comércio não volte a ser tão pujante como era antes nesse modelo, mas a ideia é que a habitação volte para o centro, em um modelo verticalizado, mas que volte ao centro da cidade, e ele que volte a ser cenário de cultura, porque os centros da cidade são nosso coração, é onde a cidade surgiu, e todo o patrimônio histórico da cidade ele se encontra na região. Então eu imagino que o centro ele vai conseguir ser revitalizado, mas não com a visão do comércio, como era antes, mas mais voltada
à cultura, ao serviço, à habitação e a volta de muitas organizações governamentais. A Prefeitura, por exemplo, todas as secretarias já voltaram para o centro, com exceção de 2, e nós estamos vendo aí que o governo do estado já está no mesmo movimento, algumas secretarias estão voltando para o centro, tem 2 ou 3 prédios sendo reformados para essa finalidade, né? Então, eu acredito que vai sim ser revitalizado, mas com alguma diferença do que foi no passado. Com concentração de recursos em áreas específicas. O centro de Teresina antes era área residencial e comercial ativa. Hoje sofre com especulação imobiliária e desocupação crescente. Poucos empresários concentram imóveis ociosos, inviabilizando novos negócios. Esse abandono, aliado à expansão urbana e o surgimento de subcentros, tem provocado a evasão de comércios e perda de empregos. Bairros como Disseu, Parque Piauí e além de Timon atraem mais consumidores, tornando desnecessário a vinda ao centro e acelerando o seu processo de esvaziamento e caracterização. Nesse sentido, o bairro Centro vem passando por constantes transformações durante essas décadas, devido ao seu grande valor histórico para a cidade, pois o local foi escolhido para sediar as primeiras edificações administrativas da capital do Piauí, e assim também foi palco de importantes eventos culturais no passado. Durante essas décadas, o centro perdeu mais de 20 mil habitantes, conforme o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Uma das consequências tem sido o abandono do centro, imóveis desocupados, esvaziamento de espaços antes considerados tradicionais e a baixa no comércio. Ocorre o esvaziamento do bairro devido à falta de segurança e frequentes episódios de assaltos e roubos. Assim como também a especulação imobiliária é responsável pelo processo de esvaziamento do bairro Centro. A população afirma ter medo de morar no centro em razão da falta de segurança. Um mapeamento realizado pela Secretaria Estadual de Segurança Pública aponta que o centro de Teresina possui 222 imóveis abandonados. Além disso, a região tem 180 imóveis fechados, sendo alguns para venda ou aluguel. Somente um trecho da rua Eliseu Martins há 11 prédios abandonados. Assim, fatores como a prostituição e o uso de drogas também aumentam a especulação imobiliária, dificultando a revitalização do centro. A realidade do centro de Teresina em 2025 é de um núcleo histórico que busca revitalização e com iniciativas para recuperar imóveis públicos, atrair o público de Teresina e recuperar a segurança, embora enfrente desafios com a aumento da desocupação e de prejuízo de mais de 100 milhões por ano. Com tamanha preocupação, a Prefeitura teresinense já começou alguns projetos de revitalização do centro da cidade, como, por exemplo, a frente do relógio da Praça Rio Branco. No entanto, são necessários muitos projetos para que o centro de Teresina possa voltar a ser um bairro com movimento e muita segurança na cidade. A proposta de intervenção sinaliza uma sugestão para a resolução de uma problemática. Na temática centro, passado e presente, é possível notar que o abandono das atividades que movimentam o centro abalam as estruturas econômicas e culturais da cidade de Teresina. A fim de solucionar o problema e para que o centro volte a ser habitado por milhares de teresinenses, são necessárias uma série de medidas para a chamada revitalização do centro, e dentre elas estão a melhoria e reaproveitamento das estruturas clássicas e modernas do centro, a revitalização do transporte público, atividades atrativas nos locais do centro, promoção da segurança no centro e o incentivo econômico para as empresas e empreendedores por parte do governo.